Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu senti que ela estava quieta, calada naquele dia, assim com o pensamento longe, inclusive na cama, não foi a mesma coisa. Parecia que ela estava com o corpo físico ali, mas o pensamento longe. O estranho é que foi ela que pediu pra gente ir naquele motel. Depois que fizemos amor, eu até perguntei: escuta, tá tudo bem, Ana? Tem alguma coisa te preocupando? Ela ficou em silêncio durante algum tempo, depois falou: então, Jaime, é que eu tô precisando conversar com você. Você sabe que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito por você. Quando ela falou aquilo daquele modo e fazendo aquela cara, eu logo liguei o alerta. Não gostei. Aquele começo de conversa, muito chato. Parece que começa a falar nesses termos. Você sabe que eu gosto muito de você, que eu tenho muita... Ih, coisa boa não vem. Aliás, tem bastante tempo já que eu tô querendo te falar isso, mas sempre faltava coragem. Pelo amor de Deus, né? Você tá me deixando assustado, fala. Jaime, a verdade é que eu nem sei direito o que tá acontecendo comigo. Mas é que eu não tô mais me sentindo feliz do teu lado. Sabe, se nosso relacionamento... Me desculpe falar isso, mas eu acho que a paixão esfriou. E veja, não é você o problema. O problema é comigo mesmo. Você entende? Não, Ana, não tô entendendo. Dá pra ser mais clara? Eu quero terminar. Terminar? Mas... a gente tá junto faz 7 anos, Ana. Você é minha noiva. Eu sei. Eu pensei muito antes de ter essa conversa com você. Não é uma coisa que veio na minha cabeça ontem, sabe? É que eu não tô feliz. E faz tempo. E antes que as coisas piorem, melhor cada um seguir o seu rumo. Meu Deus do céu, foi para isso que você me chamou? Para vir aqui? Para terminar comigo, Ana? A gente merecia uma despedida, Jaime. Foi por isso que eu quis vir aqui essa tarde. Olha, foi um momento dolorido, para o qual eu realmente não estava preparado. Mulher te convida para ir no motel, você espera tudo, menos isso. Tudo bem que eu já vinha notando uma certa mudança do jeito dela. Naquele dia, por exemplo, ela estava distante. Fez amor comigo ali de um jeito, não sei, sabe? Mas daí a pensar que quisesse desmanchar o nosso noivado, ela falou que queria ficar sozinha. Que eu podia ficar tranquilo, que não tinha outro homem na sua vida. Porque eu perguntei, né? Como se isso mudasse alguma coisa. Começamos aquela conversa ali no motel e terminamos na frente da casa dela. Porque eu não conseguia aceitar. Meu Deus, 7 anos juntos. Quase 2 só de noivado. Para ela botar um fim assim, tudo, do nada. Ela falou que não tinha sido uma decisão tomada da noite pro dia. Já fazia tempo que ela... Sabe, mas... Olha, foi um dia muito triste. E o pior é que depois que cheguei em casa e contei pro meu pessoal, a minha irmã veio me falar aquilo. Olha, Jaime, quer saber de uma coisa? Eu sei que você tá sofrendo, mas foi melhor assim. Até porque a Ana não é quem você pensa. E eu vi aquele comentário da minha irmã e fiquei sem entender. Ué, como assim, Débora? Eu nunca te falei nada, porque não queria me intrometer na tua vida, né? Mas você também não ia acreditar. Mas eu já vi a Ana com outro cara. Como é que é? Que absurdo é esse?
Minha irmã me contou que tinha visto minha noiva, quer dizer, naquelas alturas, ex-noiva, né? Com outro cara, num parque, na maior intimidade. E ainda acrescentou: ela não me viu, mas eu conversei com ela depois. Ficou toda sem graça, inventou uma desculpa, disse que é só um amigo, mas eu vi os dois se beijando, Jaime. Desculpa não ter te contado nada, mas você não ia acreditar em mim. Eu não queria estragar o teu relacionamento, você entende? Imagine como que eu me senti. Me deu até uma tremedeira que eu, segundo a Débora, fazia quase um mês que isso tinha acontecido. Eu, naturalmente, fui cobrar da Ana. Saber se aquilo tinha mesmo acontecido, se bem que não precisava nem perguntar, porque minha irmã não ia mentir uma coisa dessa. Ela negou, claro, né? Confirmou que realmente estava com alguém no parque, mas que era só um amigo. Amigo? Minha irmã falou que viu os dois se beijando na boca. Olha, eu fiquei um poço de nervos por conta disso. Agora, o pior foi que não demorou muito para chegar ao meu conhecimento que ela estava saindo com outro cara. Menos de uma semana. Sabe o que é menos de uma semana? Sim, porque eu não aceitei assim, de saída, o fim. Ia atrás dela quase todos os dias e no fim foi sua própria mãe quem jogou a pá de cal. Olha, Jaime, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu não aprovei, Ana, ter terminado o noivado, mas você precisa saber. Até para poder tocar a tua vida adiante, ela já está com outra pessoa. Foi uma sucessão de decepções, uma atrás da outra, tudo em menos de uma semana. Perdi a noiva, descobri que ela andava me traindo e depois que ela já estava com outro, um tal de Fábio. Aliás, será que era o mesmo? Aquele com quem ele estava? Minha irmã me contou que ela estava se beijando com o cara. Provavelmente sim, né? Olha, eu fiquei arrasado. Não consegui entender como ela podia ter tido coragem de fazer aquilo comigo depois de 7 anos juntos. Fui conversar com ela de novo. Só que ela não falou coisa com coisa. Não confirmava, não desmentia, mas é claro que era tudo verdade, né? Só que eu não sabia nem da metade daquela história. Com o passar dos dias, com o desenrolar dos fatos, tudo veio à tona. Esse outro cara, com quem ele estava envolvida, além de tudo, imagine, além de tudo era casado. Os dois trabalhavam bem próximos um do outro, almoçavam no mesmo restaurante. Foi assim, inclusive, que tinham se conhecido. E o que me deixou ainda mais devastado é que já fazia alguns meses que eles estavam de rolo, ou seja, já fazia tempo que ela andava me traindo, me enganando. Pelo que eu soube, além de casado, o cara tinha 2 filhos com a esposa. Ele também, como pôde fazer isso com a mulher? Sabe, um cara casado, com filho. Conversei com a mãe dela depois e, pasme, ela também já sabia de tudo, que o cara era casado. Eu tive até pena dessa mulher, porque ela ficou toda envergonhada quando teve de admitir que a filha estava envolvida com outro cara e que o cara tinha mulher e filho. Sabe, ficou ali se desculpando. O que você quer que eu faça, Jaime? Eu não mando na Ana. Se dependesse de mim, vocês estariam juntos até hoje, mas você sabe que você é um filho para mim. Até a Ana eu procurei depois para cobrar uma explicação.
Só que nesse dia, ela se irritou. Ô, Jaime, não te devo mais nada, tá? Pelo amor de Deus, a gente terminou. Me deixa eu viver em paz. Olha, só Deus sabe como me doeu ouvir aquilo. E não ficou só nisso. Sem alternativa, procurei seguir com a minha vida, do jeito que dava, né? O problema é que eu gostava muito dela. Sabe, a Ana, ela tinha se tornado a pessoa mais importante da minha vida. De modo que depois desse tombo, tudo meio que perdeu sentido para mim. Ela foi a minha primeira namorada. Pelo menos a primeira com quem eu tive um relacionamento assim mais sério. A gente tinha se conhecido quando eu tinha 23 anos, ela 21. E entre nós dois sempre houve uma conexão muito forte. Eu acho que o meu erro foi ter estendido demais aquele nosso noivado. Fazia quase 2 anos que a gente estava noivo. Quem sabe se tivéssemos nos casado, ido morar juntos, nada disso teria acontecido. Ela não teria deixado de gostar de mim, se interessado por outro. Se bem que, às vezes eu penso que nada teria sido diferente. Mas, sei lá, se a gente tivesse casado, quem sabe ela tivesse engravidado e essa criança tivesse nos unido. Ainda mais. Aí eu pensava em tudo isso. E me atormentava, mais ainda, com coisas que eu sabia, não adiantava pensar. Já tinha acontecido. Sabe? Aquela coisa de, meu Deus, se eu fizesse isso, se eu tivesse feito aquilo, tudo seria diferente. Não adianta pensar nisso. Tempos depois, para aumentar ainda mais a minha dor, eu soube que o cara com quem ele estava saindo tinha abandonado a família, mulher e 2 filhos, para os 2 ficarem juntos. Inclusive, já tinham até alugado um apartamento ali perto da casa da minha ex-sogra, para morar junto. Nesse dia, olha, eu enchi a cara de bebida. Na verdade, desde que perdi a Ana, comecei a beber, coisa que eu não fazia. Ver se conseguia atenuar aquele desespero. Foi depois de saber que os 2 estavam morando juntos que eu resolvi tomar um pouco de vergonha na cara e virar aquela página de vez. Sabe, não tinha mais como continuar preso aquela história que não daria em nada. A verdade é que eu a tinha perdido para todo sempre. Apesar de tudo, mesmo ela já estando com outro cara, morando com ele, eu não consegui esquecê-la. Tinha dias que eu deitava para dormir e a imagem dessa mulher ficava me assombrando. Eu tentava me distrair, saía de vez em quando com os amigos, os primos, até tentava ficar com outras garotas, mas sempre que conhecia alguém, ficava inevitavelmente comparando a pessoa com a Ana. Cabelo, os olhos, o corpo, sorriso. E por isso acabava sempre perdendo o interesse assim de saída. Até que um dia me envolvi com uma menina e chegamos até mesmo a ir para a cama. Só que chegou na hora, eu já devia imaginar que isso ia acontecer, porque a pessoa não está bem de cabeça. Falhei com ela, na cama, com essa menina que eu tinha conhecido. Sei lá, comecei a pensar na Ana, com a outra menina ali, e pensando na Ana. Olha, nesse dia,
eu comecei a pensar que nunca mais ia conseguir refazer minha vida. Gostar de outra pessoa, porque o fantasma dessa mulher não parava de me assombrar. As semanas foram passando, os meses, e quando vi, tinha completado 1 ano que a Ana tinha me deixado. 1 ano. E acredite que quiser, eu ainda pensava nela. Quase com a mesma intensidade. Repito, de vez em quando saía com outra, mas nada acontecia de um modo satisfatório. Por mais ou menos nesse período, eu soube uma outra coisa que me deixou tão aborrecido também. É como eu disse lá no começo, foi uma decepção em cima da outra. Ela tinha engravidado do cara. Olha, foi uma notícia que acabou comigo. Até porque quando a gente estava junto, olha, conversamos sobre filhos 1 milhão de vezes. Até os nomes a gente já tinha escolhido. E no fim foi de outro cara que ela engravidou. Além do sofrimento, a inveja, né? Os piores sentimentos possíveis. Em casa, ninguém se conformava com o fato de eu ainda sofrer pela Ana. Para se ter uma ideia, eu mantinha os porta-retratos com as nossas fotos ali no meu quarto. Minha mãe, minha irmã, por exemplo, sabe, ficavam bravos comigo. Minha irmã, principalmente, chamavam de tonto. Até que um dia, não sei qual das duas, sumiu com os porta-retratos dali. Quando eu fui cobrar da minha mãe, ela falou que tinha feito aquilo pro meu bem. Mas eu armei, sabe, um banzé. Cheguei a ficar 3 dias sem falar com ela, com a minha própria mãe. É para se ver que uma paixão é capaz de fazer com um homem. Principalmente quando é um sentimento não correspondido. Meses depois, eu soube que ela tinha dado à luz uma menina. Como já disse, quando estávamos juntos, até os nomes dos nossos prováveis filhos a gente já tinha escolhido. Se fosse menina, por exemplo, daríamos o nome de Paola. Inclusive, era uma escolha da Ana. E adivinha qual foi o nome que ela escolheu para essa filha que teve com esse cara? Justamente Paola. Olha, me deu um nó. Eu acabava sabendo de todos os detalhes da vida dela através de uma prima. Porque continuamos sendo amigos depois que a Ana terminou comigo. Volta e meia, a gente trocava mensagens. Ou então combinávamos de tomar alguma coisa e colocávamos a conversa em dia. Nossas conversas, é claro, giravam todas em torno da Ana. Aliás, ela tinha perfis também na rede social. Eu acompanhava, mas fazia tempo já que ela não postava nada. Nunca mais falei com ela. Muito menos a vi. Desde aquela última vez que conversamos. Quando me contaram que o cara com quem ele estava saindo era casado, e eu fui lá cobrá-la. Além de não me dar uma explicação, ela disse que não me devia satisfação nenhuma. Me bloqueou, sabe, tentou de todas as formas manter a distância entre nós. Depois disso, como eu já disse, era só através da prima dela que eu sabia das novidades que envolviam a sua vida. Olha, até uma foto da bebezinha a Beatriz me mostrou. E pensa numa menininha linda. Os olhos, os traços, todos na mãe. Ver essa foto me fez sentir ainda mais saudade dela, de nós dois juntos. Senti aquele aperto no peito, assim, aquela coisa esmagadora. Eu não sei nem que nome que é aquilo. Uma vontade de sei lá do quê. Lembrei dos nossos sonhos, os planos que tínhamos feito.
e que infelizmente ela jogou por terra. Todos. Eu queria tanto superar, esquecer de uma vez por todas que ela existia. Esquecer dessa mulher, tudo aquilo que vivemos juntos, mas não conseguia. Meu Deus, foram 7 anos. Até que perto de completar 4 anos que estávamos separados, lembro que eu tive um sonho esquisito com ela. Na verdade, foi mais do que um sonho. Parecia real. No sonho eu estava dormindo, aí despertei sentindo a presença de alguém ali no quarto, e esse alguém era ela. Ela estava sentada assim, na beira da cama, no sonho, me olhando para mim, só que com uma cara boa. Não era mais aquela cara de raiva que ela tinha das últimas vezes que a gente conversou, não. Lembrava dela lá no começo do nosso namoro. Só que quando pronunciei o seu nome, Ana, quando estiquei a mão para tocá-la, ela sumiu. Ou por outra, eu despertei do sonho e me dei conta de que tinha sido mesmo só um sonho, apesar de parecer tão real. Não consegui mais dormir naquela noite. Fiquei olhando para o nada, pensando, me torturando, até que no dia seguinte, um domingo, logo pela manhã, eu estava ali no quarto, mexendo na internet, quando recebi uma mensagem da Beatriz. Oi, Jaime, tudo bem? Escuta, tá sabendo? Não entendi o que ela quis dizer. Perguntei do que ela estava falando, mas aí ela disse que ia me ligar. Quando o celular tocou, já atendi no primeiro toque e percebi que a voz dessa menina estava esquisita. Estava, não sei, alterada, ela parecia nervosa. E quando perguntei o que tinha acontecido, ela jogou a bomba. Eu também fiquei sabendo só agora. A Ana e o Fábio desceram ontem para Antonina, só que bateram o carro na BR. Bateram... Como assim? Como é que ela tá? Então, Jaime, ela tá bem? Me responde. Aconteceu uma coisa muito triste. A Ana não resistiu. Parece que morreu lá mesmo, no local. O Fábio ainda diz que foi socorrido com vida, mas acabou morrendo também. Olha, eu não sei como não desabei. De tanto que aquele soco na boca do estômago me impactou. A verdade é que a ficha custou a cair. Eu não queria acreditar. Não podia ser verdade. E foi aí que eu lembrei do sonho que havia tido com ela na noite anterior. A imagem da Ana sentada na beiradinha da cama. No sonho, lembro que eu estava dormindo. Aí despertei e vi a Ana sentada ali na cama. Só que quando pronunciei o seu nome, estiquei o braço para tentar tocá-la. Ana, ela sumiu. E nesse ponto eu acordei. Será que foi um sonho mesmo? Ou será que o espírito dela apareceu ali para, sei lá, se despediu de mim? Segundo eu soube depois, o acidente tinha acontecido à noite, quando ainda estavam indo na direção de Antonina. Claro que não foi na mesma hora que sonhei com ela, mas quem sabe não tivesse sido só um sonho. Quem sabe ela tenha sido ela, em espírito, que veio
se despedir de mim? Infelizmente, jamais vou ter essa resposta. Mas gosto de pensar que sim. Apenas os dois estavam no carro. A Ana e o Fábio. A menininha dele tinha ficado aos cuidados da avó. Senão, quem sabe, não estivesse mais aqui também. Acabei indo ao velório. E foi, com toda certeza, a despeito de todas as tristezas que eu já havia tido, foi, sem dúvida, o dia mais tenebroso de toda a minha vida. Ver a Ana estirada naquele caixão foi uma coisa tão dolorida. Uma imagem que eu sei vai me perseguir a vida toda. E aí comecei a pensar. Sabe aquela minha mania de pensar? Olha, se eu tivesse feito isso, se ela tivesse feito aquilo, se ela não tivesse... Se ela não tivesse terminado comigo. Se eu tivesse casado com ela antes. Quem sabe nada disso teria acontecido e ela estaria aqui ainda, viva, respirando. Não vou mentir. Senti muita raiva quando soube que ela tinha me deixado por causa do Fábio. Pensei coisas horríveis sobre ele. Mas nunca, isso eu juro do fundo do meu coração, jamais desejei o seu mal. Nem dela, nem dele. Foi devastador ver aquela que tinha sido a mulher da minha vida estirada ali dentro daquele caixão. Quase 2 anos já se passaram. E eu ainda continuo prisioneiro das lembranças. Prisioneiro dessa paixão, desse amor e dessa saudade que eu sei será eterna. Acho que nunca vou conseguir tirar esse sentimento aqui de dentro de mim. Vou amá-la para sempre. É a sensação que eu tenho. Eternamente ela vai estar aqui, no meu pensamento, na minha cabeça. Como se, sei lá, como se esse amor fosse mais do que um amor. Fosse a minha cruz. A cruz que eu vou ter de carregar até meu último suspiro.